Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Há Flores no Caminho. O espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo Franco, nos traz uma bela página para nossa reflexão. Suaves advertências. O mar, imenso, emoldurado pelas áridas montanhas do lado oposto a Cafarnaum e pelas colinas recobertas de erva verdejante, por onde escorrem os filetes das águas das chuvas que fertilizam o chão, reflete o azul infinitamente transparente. Aqueles dias quer dizer, naqueles dias, né? Nesse sentido. A música da esperança revela a grandeza da paz aos homens tumultuados e infelizes. Amélia Rodrigues, como nós já temos dito, ela vem nos trazer detalhes daqueles tempos em que Jesus aqui esteve, né? Então era a música da esperança que tocava ali nos corações, que embalava os sentimentos de muitos que aguardavam essa presença. E muitos que se beneficiavam dessa presença até antes, muito antes de Jesus aqui estar. Não é? Mas já aguardavam, já estavam preparados e para lá se dirigiram. Muitos foram se dirigindo para aquelas paragens para poder desfrutar da convivência com Jesus, mesmo sem ter uma clara ideia do que estavam buscando, se dirigindo para aquelas paragens. É uma situação assim esplendorosa compreendermos todos esses mecanismos da atração que Jesus exerce sobre nós, suas ovelhas. Então, há aqueles dias, a música da esperança revela a grandeza da paz aos homens tumultuados e infelizes. Em toda parte surgem graves controvérsias. Murmuram uns, admirados ante a audácia daquele pregador. Emocionam-se outros diante da sua figura. Surpreendem-se os demais perante os seus feitos. A palavra de Jesus penetra e rasga os véus da ignorância, dividindo os tempos da criatura. O som do Verbo produz uma branda luz interior que cresce de intensidade e jamais se apagará. Ali, foram realizados na região da agradável e fresca Cafarnaum os mais numerosos milagres, que não obstante produzirem choques, não lograram convencer a todos. Então, foram situações espetaculares aos olhos, né, daqueles que viveram essas experiências ali junto de Jesus, mas mesmo assim não convenceu a todos, né? Muitos até se deslumbraram diante do fato, mas esqueceram, como nós que nos esquecemos de tantas coisas sublimes que nos alcançam, né? E nos esquecemos simplesmente, não damos o devido valor. Não passa a fazer parte ali das nossas memórias, né? E aqui falou que foi aqui ela narra e é fato que foi em Cafarnaum que os mais numerosos milagres entre aspas, entendamos milagres não como uma derrogada da lei, porque Jesus não veio derrogar a lei, mas sim dar cumprimento, mas milagres no sentido de situações que nós desconhecemos, de leis que nós desconhecemos, né? E Cafarnaum foi o palco. Em Cafarnaum morava Pedro, né? Jesus nasceu em Nazaré, mas foi em Cafarnaum que ele escolheu para ser o palco dos seus mais profundos momentos. Sempre tem sido assim. Os homens desejam ver na expectativa
de que aconteçam os fenômenos transcendentes e, quando ocorrem, atormentam-se pela dúvida ante a consideração de que seriam impossíveis de ocorrer. Deseja-se o pão e, após nutrir-se, rejeitam-no, empanturrados. Quer-se a luz, após clarear-se, desconsideram-na, porque se enseguecem. Procura-se a verdade e, desde que ela opõe-se à ilusão, detestam-na. Então, o que aconteceu naqueles tempos aconteceria agora, porque, na verdade, ainda rejeitamos muita coisa. A demorada imaturidade humana, através dos séculos, estarrece o pensador e o estudioso do comportamento da criatura. A evidência para quem não deseja crer nada comprova, antes, pelo contrário, desagrada e magoa, armando o observador de irritação e agressividade por ver-se vencido, mas não convencido. Então, para aquele que não deseja crer, nem é pedagógico se mostrar determinadas coisas. Por isso que Jesus dosou a luz. Ele trouxe a sua luz, mas de certa forma velada pelas parábolas, para que estivesse ali tudo inserido, mas não de uma forma explícita, porque ao invés de ajudar, ensegueceria. Ainda são os piores os cegos que não querem ver. Desprezado pelo despeito dos seus em Nazaré, jamais Jesus tornará aquela cidade que lhe é grata e amarga ao coração. Então, Jesus nasce, tem parte da sua vida em Nazaré, mas não retorna mais para lá. Porque quando ele vai, né, ele é desacreditado, né? Desceu pelos longos caminhos serpenteantes entre as montanhas, atravessou o verde vale de Esdrelon e fixou-se na bucólica região do mar. Então, onde poderia ter tido ali uma participação efetiva, né, dos nazarenos, não foi o ambiente propício para Jesus, né? Então ele vai, ele caminha e desce ali, desce as montanhas para a região do vale, né? Na região do mar, né? E que mar era esse? O mar da Galileia, que sempre falamos que não era um mar salgado, né? Não é mar propriamente dito, era um lago com muita abundância de água, alimentada pelas águas do Rio Jordão, mas era um lago, né? Mas tinha aparência de um mar, tem aparência de um mar. A gente simples, não habituadas às tricas farisaicas, amantes da ternura e do trabalho, sensibilizam-no. Então ele vai em busca dessas pessoas simples. Poucas vezes admoestou aqueles galileus pobres e honrados. A sua mensagem era um poema de amor que ele tangia no alaúde dos sentimentos. Então, o instrumento que Jesus se utilizou para compor e nos trazer o seu hino foi o alaúde dos sentimentos, com as metáforas da gentileza e o ritmo da misericórdia. Ante a impossibilidade de ser compreendido em toda a sua grandeza, vestiu o verbo de parábolas, é o que falávamos, né? Ele teve que buscar as parábolas e doou ao futuro, confiando na chegada do dia triunfal, quando todos penetrariam no reino da paz interior. Não se equivocou o mestre. Para colimar o objetivo do seu ministério, advertiu docemente da colina onde o leque de luz das bem-aventuranças continuava aberto, indimensional. Então, aqui está falando das bem-aventuranças, que foi justamente proclamado ali no Monte das Bem-aventuranças, que ficou chamado o Monte das Bem-aventuranças, né? Então, ao pé daquele monte, num determinado espaço daquele monte em que havia
um espaço suficiente para todos que estavam ali ouvindo, foi ali que ele trouxe o Sermão da Montanha, de 5 a 7 em Mateus. De 5 a 7. Na verdade, não precisaríamos mais nada, porque tudo está lá. O nosso código de vida, nosso roteiro está lá, do capítulo 5 ao 7 em Mateus. Continuando aqui. A lei de amor, extraída do equilíbrio cósmico, elaborada pelo Pai, é íncita em a natureza. Deveria ser o rumo por onde todos seguiriam regendo as suas vidas, né? Então, por que Jesus buscava sempre a natureza? Jesus tinha sinagogas, os judeus se utilizavam das sinagogas, então o seu povo, todos os sábados, tinham por hábito estar nas sinagogas e lá falavam, lá todos tinham liberdade, o espaço para falar. Pegavam ali as letras, né? E falavam as escrituras e falavam. E Jesus pouco esteve nas sinagogas. Ele sempre preferiu estar na natureza, com certeza. Há uma razão para isso. E nós nos distanciamos muito da natureza. Nós aqui de uma cidade grande, especialmente, acabamos nos deixando levar, né? Até nos momentos que poderíamos ter ali de um relaxamento, não os buscamos, acabamos nos enredando nesses ambientes que buscamos, até para o nosso desestressar, né? Nos descuidamos muito, de fato, de fato. Então, além da vida, permaneceria condutora dos sentimentos ideais. Voltando, para colimar o objetivo do seu ministério, advertiu da coluna onde o leque de luz das bem-aventuranças continuava aberto e indimensional. A lei do amor, extraída do equilíbrio cósmico, elaborada pelo Pai e íncita em a natureza, deveria ser o rumo por onde todos seguiriam regendo as suas vidas. Além da vida, permaneceria condutora do alma da vida, permaneceria condutora dos sentimentos e ideais. Todavia, quando se sabia a respeito do amor, constituía permuta de interesses e de paixões imediatistas. Sua palavra reverteu a ordem ancestral como uma sinfonia cuja musicalidade arrebatadora exige concentração e segurança para ser vivida. Era um violar dos antigos interesses para que o importante seja o próximo, o ideal, torne-se o irmão. Repetindo, era um violar dos antigos interesses para que o importante seja o próximo, o ideal torne-se o irmão. Não foi diversa a sua conduta. Ele amou até o sacrifício total da própria vida, sob as exulcerações mais cruéis que se deixou sofrer. Não obstante, fazia-se necessário concluir as diretrizes básicas. Ao sopé do monte estava Cafarnaum, beijada pelas águas, ora tranquilas do mar. Cuidado, palavras de Jesus, cuidado quando vos louvarem os homens, porque assim agirão em relação aos falsos profetas. Continuando o texto, Amélia coloca: sempre a mentira abonará a hipocrisia e a bajulação adornará o engodo. Os que sintonizam na mesma faixa de mesquinhez reconhecem-se e apoiam-se. Quando o homem, na vivência dos ideais de enobrecimento, não é compreendido, inclusive pelos que participam dos labores na mesma grei, não se deve entristecer,
antes alegrar-se, porque ainda é escasso o terreno para a autenticidade, para o valor moral enobrecido, para a autodoação. Mais palavras de Jesus. Os pecadores amam e doam aos pecadores, emprestam a fim de receberem outro tanto. E continua Amélia Rodrigues. Ajudam-se pensando em manter-se e sobreviver nos dédalos sombrios ou brilhantes que os acolhem aturdidos e complicados. O filho da luz é desvestido de trajes complexos e desataviado, é real, sem subterfúgios, entre todos e não igual a eles. Todavia, faz-se necessário cuidado para não ser confundido, nem confundir-se a si próprio. Mais uma vez, Jesus. Pode um cego, porventura, guiar outro cego? Não. Não cairão ambos no barranco? E continua Amélia. Certamente, só alguém que vê tem condições de conduzir outro que não enxerga ou ainda não sabe discernir. A verdade é clara, no entanto, aparece muitas vezes discreta, ressuma das fórmulas e dos ritos, acende dos vales morais onde foi arrojada. A orientação é sábia e prossegue. O discípulo não é mais do que seu mestre, falou Jesus, né? Mas todo discípulo, quando for bem instruído, será como o seu mestre. Naturalmente que o aprendizado prepara, mas só a experiência dá sabedoria. Há falsos mestres e fatos discípulos. Fatos passam como fogo fato, né? Fogo fato é aquele fogo é tão comentado, né? E normalmente nós desconhecemos, né? Mas se pesquisarmos, vamos ver que é aquele fogo que muitas vezes aparece nos cemitérios ali pelas emanações dos corpos, né? Então, naquele processo de combustão, enfim. Então, dá aquela chama de fogo muito rápida, né? Então, esses discípulos fatos seriam aqueles discípulos que passam, têm aquele entusiasmo e passam, né? O melhor ensino faz-se pelo conhecimento e mediante a vivência. A melhor aprendizagem pelo estudo e por meio do exercício. Mestre e aluno completam-se. Conclui a palavra superior após cuidados e considerações entretecidos orientando. Então, mais uma vez, Jesus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. As aragens perpassam na amplidão da colina verde. Música inaudível quase murmura uma doce cantata. O sol dourado permanece vitorioso no carro do dia. A cordilheira de fronte, qual guardiã de pedra da paisagem, onde ele amou, apoia os acumes nas bases esparramadas. Há que ouvir-se para sempre o verbo divino. Repeti-lo-ão de boca em boca, de página em página, de século em século. Nunca mais será ouvido como então. Há que ouvir-se para sempre o verbo divino. Repeti-lo-ão de boca em boca, de página em página, de século em século. Nunca mais será ouvido como então. O futuro falará dele, e os homens, após 1000 vicissitudes, cansados e exauridos, sem roteiro, nem mais esperança, amá-lo-ão, por fim, pelo tempo de todos os tempos. Ficam essas profundas reflexões nesses dias tão especiais, que devem ser especiais. Que fiquemos em paz.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Capítulo Entendendo as Contradições. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? Se os dois centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, item 301, primeiro subitem. O que nos impede de ouvir o que os outros têm a partilhar? Qual o motivo de tantas interpretações discordantes? Por qual razão aceitamos facilmente certas ideias, pensamentos ou definições e rejeitamos de forma quase que imediata outros tantos? Por que certas pessoas não conseguem entrar no eixo da conversa e divagam radicalmente sobre qualquer assunto? Quais os motivos dos bloqueios psicológicos que tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Se questões como estas fossem mais intensamente autoanalisadas, com certeza teríamos maior lucidez e compreensão para entendermos o porquê das inúmeras contradições que nos são apresentadas no cotidiano. Saber quem somos, como pensamos, reconhecer as reais intenções de nossos atos e atitudes, perceber os mecanismos psicológicos que produzimos e utilizamos, nos aumentará as dimensões da inteligência e do coração, bem como nos capacitará a ouvir, entender e expressar corretamente as informações, situações e ocorrências com as quais deparamos no dia a dia. Divisando o funcionamento do reino interior, conhecendo a nós próprios, poderemos adquirir importantes subsídios para compreender os processos que regem a nossa casa mental, pois esse entendimento nos levará a descortinar os verdadeiros princípios da autotransformação. Porque o mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias. A comunicação entre duas criaturas encarnadas ou não é tão fácil quanto parece. Quando nos comunicamos, nem sempre conseguimos compartilhar nosso senso de identidade, pelo fato de que ainda não saímos da sombra do cárcere de nós mesmos. A comunicação é genuína e perfeitamente assimilada, seja na dimensão física, seja na astral, só quando existe estreita e forte sintonia vibratória entre ambas as partes. Os seres ecoam uns aos outros simplesmente quando abrem as comportas da alma. O desenvolvimento espiritual proporciona a abertura de todos os chakras e, em razão disso, as criaturas passam a se expressar verbalmente, com objetividade e com uma pronúncia tranquila e agradável. Os seres que se aperfeiçoaram falam ou se comunicam de modo claro e sintético, pois aliaram a iluminação do chakra coronário com a do chakra laríngeo, responsável pela emissão da voz. Se não exercitarmos o autoconhecimento, seremos pessoas sempre muito confusas, sem possibilidades de desenvolver uma coerência interna sobre nossos sentimentos e pensamentos e sem condições básicas de transmitir o que pensamos ou sentimos. Em virtude disso, não teremos elementos para bem traduzir o que vemos no exterior, situações, acontecimentos, atos e sentimentos dos outros, pois nosso interior estará embaralhado. Pensamos ter decifrado corretamente as ideias, os conceitos e as emoções de outros seres, fora ou dentro do veículo físico, e depois descobrimos que a mensagem real era completamente diferente. O que nos obriga, em muitas ocasiões, a reavaliar nossa faculdade psíquica,
de perceber as sensações espirituais é quando aceitamos que somos indivíduos em crescimento, estagiários ao longo das fases do processo evolutivo. Por isso, quando admitimos nossa compreensão limitada, ou seja, nossa evolução cíclica, aceitamos com maior naturalidade os equívocos de interpretação em que incorremos das ideias ou pensamentos dos espíritos. Todos nós, em várias circunstâncias, temos lapsos em nossas comunicações. Portanto, checar nossos pressupostos intercâmbios medianímicos nos traz reais benefícios pelo aprimoramento de nossa faculdade do sexto sentido. Os seres humanos são simplesmente diferentes. Ninguém, a rigor, é igual a outrem. Somos todos tão particulares que apenas nós, unicamente nós, podemos mapear a nossa rota evolutiva. A individualidade é um cofre fechado, oculto em nossa intimidade, cuja chave e segredo somente nós temos condições de encontrar. A resposta poderá ali chegar deturpada porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. A criatura humana é seletiva, está sempre mais interessada em uma coisa do que em outra. Rejeita ou acolhe ideias ou situações durante o tempo todo em que pensa. Aceitamos aquilo que nos capacita a entender os fatos de uma forma mais satisfatória. Quer dizer, as informações que recebemos nos chegam através de múltiplas vias do mundo mental, o que significa que as dificuldades de compreensão, em verdade, se referem ao uso que fazemos dessas diferentes vias quando estabelecemos contato com alguém, encarnado ou não. Ao ficarmos cientes de que grande parte de nosso mundo interno está fora de nosso campo de percepção, começamos a entender as interpretações e argumentos diversos de cada pessoa e a respeitá-los. Um exemplo disso é quando usamos um mecanismo de defesa do ego, denominado introjeção. É uma técnica de reter ou atribuir jeitos de agir e pensar, dons, predicados e atitudes dos outros como sendo nossas qualidades. Os indivíduos introjetivos, em muitas ocasiões, ficam impedidos de diferenciar o que verdadeiramente sentem e pensam do que pensam e sentem os outros. Esse mecanismo psicológico pode formar um agente desintegrador da personalidade, tornando a criatura fragmentada quando as opiniões, os pontos de vista e as atitudes que ela introjetou se mostrarem discordantes entre si. Na introjeção, há uma internalização de qualidades reais ou imaginárias. Incorporamos padrões comportamentais de uma pessoa espiritualizada, de um filósofo, de um cientista, de grandes personagens da história, de figuras humanitárias ou mesmo de parentes, professores ou religiosos com quem convivemos na infância. Por isso, podemos concluir perante as opiniões discordantes: um homem inseguro as teme, o fanático as afronta, o educador as compreende e o ponderado as respeita. A verdade é relativa no atual estágio evolutivo da Terra. Evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque de nada adiantam e são fúteis. Depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, nada mais tens a fazer com um homem faccioso. Essa é uma passagem em Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que devemos ser coniventes ou apáticos com tudo que é incoerente ou contraditório, mas que de nada adiantam contendas ou imposições, pois cada existência está ligada a determinado grau de entendimento.
Existe em nós um dispositivo psicológico regulado pelo nosso estágio evolutivo que absorve os acontecimentos e os ensinos de acordo com nossas conquistas nas áreas de percepção e do entendimento. Portanto, nosso modo de entender ou compreender alguma coisa deve-se a causas situadas nas profundezas de nossa alma, a qual se encontra em constante aprendizagem pelos caminhos da vida. Depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, quer dizer, após compartilharmos nossas ideias com os outros, não devemos forçá-los ou coagi-los a aceitá-las. O aprendizado com amor implica não obrigar ninguém a nada, pois de todos os sentimentos, o amor é, incontestavelmente, o que mais salvaguarda a liberdade individual e o que mais assegura a livre iniciativa. De nada adianta tentarmos transformar a qualquer preço um homem faccioso, quer dizer, parcial, sectário. É-nos impossível alterar as leis naturais. É-nos impossível alterar as leis naturais. Temos sim que aprender a respeitá-las, visto que a transformação só acontece quando estamos preparados para mudar. Então, aqui nesse capítulo foi feita referência mais uma vez aos chakras. E para a gente entender melhor essa correlação energética que ocorre no corpo e no perispírito, eu peguei aqui um livro que é 20 lições sobre mediunidade. O autor é Astolfo Olegário de Oliveira Filho, e ele pega ali as informações importantes das obras básicas e subsidiárias da doutrina com as experiências práticas do centro espírita que ele dirigia, e traz isso na forma de lições para o nosso melhor entendimento. Peguei o capítulo 4, as radiações e suas bases. Cada capítulo começa com um sumário onde é descrito o assunto em seus títulos. Bases das radiações, conceito de radiações, os centros vitais do perispírito, a aura psíquica, condições de quem irradia, o que é importante para a obtenção de elementos fluídicos de boa qualidade, as técnicas da irradiação. Iniciando, as radiações e suas bases. As radiações são um poderoso agente de tratamento, tanto material como espiritual. São tão eficientes como qualquer tratamento feito na presença do indivíduo. A distância não representa impedimento algum. As radiações significam passes à distância. Em ambas as hipóteses, a ação da mente, a força do pensamento, o impulso amoroso e a vibração fraterna constituem a mola propulsora do fenômeno. A base do fenômeno é o fluido cósmico universal, hausto do Criador, força nervosa do Todo Sábio, em que nos encontramos mergulhados e que absorvemos automática e inconscientemente por várias portas de entrada do nosso organismo perispiritual, em que se destacam os centros vitais, também chamados chakras ou centros de força, que André Luiz identifica em número de 7, a saber, centro coronário, instalado na região central do cérebro, que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, e ainda supervisiona os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Centro cerebral, o segundo, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, que governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo. Terceiro, centro laríngeo, que controla notadamente a respiração e a fonação. Quarto, centro cardíaco,
que dirige a emotividade e a circulação das forças de base. Quinto, o centro gástrico, que se responsabiliza pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos que nos penetram a organização. Sexto, o centro esplênico, que determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. E sétimo, o centro genésico, que coordena a modelagem de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. O fluido cósmico universal, ao ser absorvido por um dos centros de força que constituem corpo perispirítico, metaboliza-se em fluido vital e é canalizado de acordo com a maior ou menor intensidade do estado emocional da criatura, irradiando-se posteriormente em seu derredor e formando o que chamamos aura psíquica. É essa carga de forças, essa energia radiante, que transmitimos aos outros pelo mecanismo de nossa vontade, consciente ou inconscientemente dirigida. Condições de quem irradia. Existe, assim, uma irradiação psíquica permanente em torno de nós, e em face disso, cada alma envolve-se no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana. Os sensitivos percebem com certa precisão o estado do ambiente das pessoas que o compõem, justamente pelo fato de sentirem essa irradiação. Outro tipo de irradiação é a que se faz à distância, projetando o nosso pensamento e o nosso sentimento em favor de alguém, e desse modo movimentando as forças psíquicas por ato da vontade. É preciso, entretanto, entender que somente pode dar alguma coisa boa quem a possui, quem a armazena. O preparo da criatura, por meio de seus atos, pensamentos e sentimentos, vai plasmando na sua atmosfera espiritual uma tonalidade vibratória e uma quantidade de energias fluídicas agradáveis e salutares que poderão ser mobilizadas por meio da vontade convenientemente dirigida. A frugalidade na alimentação e a ausência de vícios, como o álcool, o fumo e a conversação de baixo teor, bem como a procura de um comportamento compatível com a condição de verdadeiro espírita, tudo isso constitui fator importante à obtenção de elementos fluídicos de boa qualidade, a fim de serem transmitidos aos que deles necessitam. Técnica da irradiação. É preciso levar em conta que na irradiação as forças magnéticas também se submetem às leis de proporções. Não é pelo muito pedir que alguém conseguirá o seu desiderato. Cada pessoa movimenta uma certa quantidade dessas forças que, reunidas com as do mundo espiritual, poderão ser carreadas para o seu objetivo. Devemos focalizar o nosso pensamento no alvo a ser atingido, restringindo-o a uma certa área ou pessoa ou grupo de pessoas. A irradiação deve, assim, focalizar alguém ou uma situação determinada, ficando entendido que os pedidos feitos de forma genérica em favor de todos os necessitados não alcançam objetivamente os seus fins, senão o que valem pela intenção e o potencial fluídico movimentado que é, nesse caso, aplicado pelos amigos espirituais. Ensina André Luiz. Todo pensamento é onda de força criativa e os pensamentos de paz e fraternidade, emitidos pelo grupo, constituirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Está no livro Desobsessão, capítulo 51. A técnica consiste nisto. Inicialmente nos concentramos, em seguida oramos e depois, pela vontade, focalizamos o alvo de nossa irradiação,
como que transmitindo aquilo que se queira dar: paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência, etc. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo dirigente, poderá articular então uma prece em voz alta, lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram, os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, os doentes dos hospitais e os irmãos carecentes de socorro e de alívio, internados em casas assistenciais e instituições congêneres. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.